Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui toda semana, às segundas-feiras, às 21 horas, ao vivo pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17. Esse vídeo também vai para o nosso canal do YouTube, também Ângela Esteve 17. Se você não é inscrito ou se não segue esse canal, aproveite essa oportunidade. Na realidade, hoje é o nosso último Evangelho Online. Estamos terminando o ano de 2025, hoje é o nosso último Evangelho desse ano e nós vamos reformular agora o Evangelho. Na realidade, esse Evangelho ele foi criado em 2020 em função da pandemia, quando a gente não podia se reunir pessoalmente, nem no centro espírita, nem no grupo de apometria. Então, nós trouxemos para a internet, para o público, que era a forma como nós tínhamos de nos comunicarmos. E agora que, já passados 5 anos dessa experiência, nós vamos voltar o Evangelho, mais as questões da psicoterapia, das questões mentais, das questões de saúde mental, emocional, espiritual. Então ele vai mudar de nome, não vai ser mais Evangelho Online, vai se chamar a Sublime Psicoterapia de Jesus. Então nós vamos trazer temas como medo, como ansiedade e outros tantos temas, né, que fazem parte do nosso cotidiano. E vamos procurar trazer essa psicoterapia que existe já dentro do Evangelho e desenvolver melhor esses assuntos. Porque nós percebemos que durante esse período em que realizamos o Evangelho, as pessoas têm muito interesse nesses assuntos. Então, o Evangelho ele é um recurso. É um recurso, dentre vários outros recursos que existem, para que nós possamos lidar com os nossos desafios diários, com as nossas emoções, enfim, com o conhecimento que o Evangelho e que esse trabalho aqui procura trazer. Porque Jesus, na realidade, é o grande médico de almas, né? Veio aqui justamente para nos trazer solução de variados problemas e de nos ensinar como nos conduzirmos diante da vida. Então, hoje eu trouxe um tema que diz muito respeito ao final do ano, ao começo de ano, que se refere à ansiedade. Na semana que vem eu vou explicar direitinho como que será esse novo trabalho e a gente conta com a participação de vocês. Então hoje vamos agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome do bem, do amor e da fraternidade, pedindo a Ele que nos inspire e esteja no meio de nós. E a questão aqui da ansiedade que eu trouxe para um começo de ano, né? É que nós muitas vezes entramos em desespero porque não aprendemos a confiar. Né? A nossa fé, ela titubeia muito, então tem dias que a gente confia mais, tem dias que a gente não confia e às vezes caímos numa ansiedade, principalmente agora que o ano se encerra e que o outro ano vai começar. Isso tem um efeito psicológico na nossa mente, nos nossos espíritos e cria, muitas vezes, em algumas pessoas, muita ansiedade. Muitos acabam se sentindo com pouca confiança porque colocaram objetivos no começo do ano de 2025 e não conseguiram concluir esses objetivos. Então, esse trecho do Evangelho, ele vem justamente nos esclarecer sobre isso, para que a gente não ande com essa ansiedade de futuro como nós costumamos ter. Está
no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo 24, onde Jesus diz o seguinte: observai os pássaros que não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? E aqui cabe uma reflexão muito profunda. Porque a ansiedade que nós sentimos hoje aqui na Terra se baseia na segurança que nós achamos que deveríamos ter. Cada um vai colocar para a sua vida aquilo que acha que se sente seguro de uma tal maneira. Na realidade, essa chamada segurança é utópica, né, gente? Porque tudo que diz respeito à matéria, tudo que diz respeito à vida física, ela tende a desaparecer. Então, guardar muito dinheiro, querer investir demais e achar que isso vai fazer com que a nossa vida esteja garantida, é uma utopia, porque no dia seguinte se pode perder tudo. Então, a nossa confiança no dia de hoje, no dia de amanhã, ela tem que estar acima desses bens terrenos. A gente tem que ter na nossa consciência valores que nos mantenham seguros diante da vida. E um dos valores que nos mantém seguros diante da vida é a fé. Por isso o tema é como confiar. Confiar vem de fé, que é diferente de acreditar. Acreditar em Deus, qualquer pessoa, qualquer criança pode acreditar. Mas a gente só confia em quem a gente conhece. A gente não confia em qualquer pessoa, em qualquer situação. Por isso a necessidade do conhecimento. Por isso a necessidade da gente entender como é que funcionam as leis que regem a nossa Terra e todo o universo. Porque se a gente não se pegar com esses valores, nós vamos ficar nos debatendo a vida inteira, ansiando por um futuro que nunca chega, porque na realidade o futuro não existe. É apenas uma projeção mental. Tudo que nós temos na vida é o presente. É o minuto que passa. Nós não temos mais nada. O que já foi vivido ficou no nosso banco de memórias. E o que vem pela frente vai depender do que se faz hoje. A lei que rege todo o universo é muito clara nesse sentido. É causa e efeito. Então, se eu quero ter um futuro melhor, eu tenho que fazer o quê? Viver bem o meu presente, fazer boas escolhas no meu presente. E Jesus, ele aconselha justamente a isso. Que se Deus, na sua bondade, na sua benevolência, no seu amor, cuida das aves, que não semeiam nem ceifam, não cuidaria de nós se nós estivermos fazendo a nossa parte? Agora, é claro, né? A gente não pode esperar que, porque eu rezei para Deus, que Ele vai mandar as coisas que eu preciso do nada. Porque isso é uma infantilidade. É aquela coisa que ainda foi colocada na nossa mente das coisas mágicas. Que tudo acontece por um passe de mágica. E isso não existe. Existe trabalho. Existe elaboração. Nós, espíritos que estamos aqui encarnados na Terra, não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui com um propósito. O nosso propósito é de evoluir espiritualmente. Claro que para isso nós precisamos dos recursos materiais, tanto quanto já de cara precisamos de um corpo físico. E tudo que diz respeito ao corpo físico. Mas a questão é que está na forma como nós utilizamos esses recursos.
A começar pelo corpo. Como é que a gente trata o nosso corpo? Como é que a gente trata as oportunidades que chegam na nossa vida? Vamos pensar agora que é final de ano, quantas oportunidades não surgiram durante esse ano? Oportunidade de trabalho, oportunidade de relacionamentos, oportunidades de mudança, oportunidade de mudança de hábitos. Nós tivemos 360, vamos ter, né, completar 365 dias de oportunidades. Ah, eu não consegui aproveitar as oportunidades. Aí a pessoa, ela fica se sentindo culpada. Não. Nem tudo aquilo que nós planejamos vai sair de acordo com como a gente quer. Por quê? Nós fazemos a nossa parte. Nós dispomos das coisas no mundo. Mas Deus é que coloca as coisas como elas devem ser. Porque às vezes determinados projetos, determinadas coisas que nós trabalhamos em cima não deu certo, porque não era o momento. Então, quando a gente entende as leis divinas, quando a gente entende essa paternidade de Deus, que é diferente da paternidade da terra, mas que tem alguma semelhança, porque Deus às vezes não permite que nós tenhamos determinadas coisas naquele momento, justamente para evitar que nós caiamos em erros maiores. E às vezes o nosso espírito ainda não está pronto, porque a nossa visão de mundo aqui parte apenas do olhar terreno, ou seja, a partir do berço. Mas o olhar divino, ele abarca todas as nossas experiências, todas as nossas existências carnais, tudo aquilo que nós amealhamos durante todo o tempo de criação. E nós não fomos criados no dia que foi criado o nosso corpo. Nosso espírito já existia antes. Já vem de experiências passadas. E segundo o nosso grau evolutivo, as experiências não foram muito boas. Então, a Terra funciona como uma escola, como um hospital também, para regenerar o quê? A nós mesmos. E Jesus vem, então, aliviar essa tensão que muitas vezes é crescente dentro de nós, dizendo o seguinte: a cada dia basta o seu cuidado. Não vos molestais, não vos canseis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará o seu cuidado. Isso não significa que a gente vai viver assim, vamos viver ao acaso. Não. Existe planejamento? Claro que existe planejamento. Mas nós temos que entender que a gente faz a nossa parte e Deus a dele. É aí que mora, aí que está o segredo da fé. Que a gente tenha o entendimento de que quando uma coisa às vezes não dá certo, ou quando a gente não consegue, nós temos que fazer a pergunta: o que eu preciso aprender para poder conquistar isso que eu quero? Ou para dar um passo adiante? Para que eu estou passando por determinada experiência? O que essa experiência está trazendo de lição para mim? Então não é uma questão de viver frustrado ou se sentir fracassado, não. O fracasso, ele só existe para aquele que não tenta. Mas eu não tenho força para tentar. Então tem algum problema emocional que está segurando, então precisa tratar. Mas o que Jesus fala: não vos canseis, ou seja, viva o presente. O dia de amanhã será, no dia que chegar para resolver, para fazer a coisa, você vai fazer. Então hoje a gente vê muita gente preocupado por fazer 200 mil planos para 2026. E está correto, não está errado.
O que muitas vezes a gente peca é em fazer planos além das nossas forças. Ou querer fazer 10.000 coisas ao mesmo tempo. Então, eu sempre aconselho as pessoas com quem eu converso, com quem eu trato. Escolha 1 ou 2 assuntos que você quer realmente trabalhar esse ano e se dedique a eles. Não adianta fazer 200.000 planos. Porque agora eu vou emagrecer, vou para academia, vou progredir profissionalmente, vou fazer um curso disso, vou fazer um curso daquilo. Não adianta colocar 200.000 metas. Por quê? Porque vai se frustrar. Mas coloque 1, 2 metas que sejam prioridade. O restante a gente vai fazer, deixa lá no cantinho, se tiver condição. Para que quando nós chegarmos no final do ano de 2026, a gente não chegue com aquela sensação de fracasso, de não ter conseguido. O importante é que a gente, ao escolher as nossas prioridades desse momento, que a gente tenha constância nelas. Porque não adianta eu programar que eu quero fazer uma dieta hoje, e aí eu começo uma dieta durante 15 dias e depois eu começo a abrir exceções. Não vai fluir. Não adianta a gente se propor estudar uma língua ou fazer um curso e não seguir a constância daquilo. Porque vai chegar a gente sempre começa os nossos projetos com muita vontade. Mas o meio do caminho, em tudo que a gente faz, quando chega no meio do caminho, dá aquele cansaço, aquela vontade de parar. E é justamente aí que nós precisamos colocar toda a nossa energia. Porque as coisas acontecem na nossa vida de acordo com a constância com que nós realizamos as coisas. Porque todas as pessoas que alcançaram ou que alcançam algum êxito na vida, ela teve que passar por isso. Agora tudo vai depender da forma como nós encaramos as coisas. E aí entra justamente esse entendimento. Quando nós temos certeza das coisas espirituais, quando nós procuramos a fé, nós encontramos um auxílio extra para as nossas empreitadas. Porque a gente sabe que não está andando sozinho. Quando eu disse agora no começo do vídeo que esse é nosso último evangelho online e que ele vai sofrer mudanças, são mudanças para melhor, é uma coisa que está programada. Mas eu sei e tenho certeza que terei auxílio espiritual para isso. Eu sei também que pode acontecer de pessoas, inclusive vocês que estão ouvindo o evangelho, de ajudar no processo, dando sugestões. Então, a questão é a gente começar. No caminho, a gente vai vendo como que as coisas ficam. Então, a minha proposta desse ano, já estou colocando para mim e eu coloco para vocês também, é que vocês, se vocês têm vontade de fazer alguma coisa, dê início e não desista. Vai ter dia que a gente vai querer largar. Isso tenho certeza que vai acontecer, mas persista. É a hora que nós utilizamos os recursos da fé, do conhecimento espiritual e pedimos forças. E essas forças, gente, nunca são negadas. O auxílio, para quem se abre a ele chega. Mas nós precisamos nos abrir para receber. Não adianta querer que outra pessoa faça esse trabalho para nós. Nós precisamos nos esforçar. Procurar não nos apegarmos tanto às coisas materiais que geram a dúvida dentro de nós. E é a dúvida que faz com que a gente
às vezes acabe titubeando e largando projetos e largando muitas coisas para trás. Mas para nós que já temos um conhecimento das coisas espirituais, são 5 anos de evangelho. Se você ouviu um evangelho, você já tem condição de entender isso que eu estou falando. Tirar essa ansiedade do que pode acontecer amanhã. Amanhã, minha gente, pode ser que a gente nem acorde para esse mundo material, acorde no mundo espiritual. Então, para que tanta ansiedade? Para que ficar se torturando tanto, se culpando de não ter realizado determinadas coisas? A culpa vai fazer com que se solucione o problema? Não. A culpa é uma coisa que nós nunca devemos carregar. Culpa é uma palavra que eu não gosto. Nós temos que, ao invés de usar a culpa, usar a palavra responsabilidade. Até quanto eu fui responsável por isso acontecer ou isso deixar de acontecer? Porque quando nós assumimos a responsabilidade, nós assumimos também a oportunidade de mudança. Então eu posso mudar a minha conduta. Eu posso assumir uma responsabilidade hoje. E quando a gente assume responsabilidade, a gente vai fazer aquilo que deve ser feito. E as coisas vão frutificar, vão progredir de acordo também com o que for bom para nós. Porque nós não andamos sozinhos. Nós estamos sempre acompanhados. Então, nós temos que entender que em outro momento aqui, Jesus até fala que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem a consciência do Pai que está nos céus. Deus é onisciente, é onipresente, porque Ele atua através de nós. Então, quando a gente se sentir meio enfraquecido para os nossos projetos, coloque o seu olhar para dentro, para que você perceba a força que mora aqui. Nós somos seres divinos. Carregamos aqui em germe todas as qualidades do Criador. Claro que nós nunca chegaremos a ser como Ele, mas nós carregamos essas potencialidades dentro de nós. E o próprio Jesus disse: contemplai os lírios do campo, que não fiam nem tecem. No entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Jesus estimula o coração do homem a confiança na bondade de Deus, na sua justiça e no amor que não pode realmente, sem amor não pode haver paz de espírito. Que nós coloquemos a energia do amor em tudo que nós vamos fazer. Ah, mas é tão difícil amar, porque a vida é tão difícil aqui na Terra. Gente, a dificuldade está na medida daquilo que eu acredito que seja uma dificuldade. Se a gente começar, toda vez que é um treino, inclusive, hoje eu vou deixar aqui uma dica para vocês, né, de psicoterapia. Todas as vezes que um desafio, que alguma coisa acontecer na sua vida, que sai fora daquilo que está programado, que acontece de repente, as surpresas que sempre acontecem, não se desespere. Pare um momento, faça uma respiração profunda e procure focar a sua atenção na solução daquela questão e não na questão em si. Vocês vão ver que vai haver uma mudança muito grande na sua vida. O nível de estresse, inclusive, vai baixar muito, porque a sua mente
ficará educada a sempre ir em busca de solução. E não de fazer de um problema, e muita gente às vezes dramaticamente faz de uma coisa assim um problemão. Não, vamos usar a razão, ela está aqui, a emoção está aqui, a razão está em cima. Então a razão deve comandar a emoção. Então aconteceu alguma coisa que não estava programada, nós tivemos algum contratempo, algum projeto não deu certo. Então vamos pensar qual seria a melhor maneira de solucionar isso. E quando a gente educa a nossa mente para ir procurar a solução, automaticamente nós temos ajuda espiritual também. E se a gente se conectar com essa espiritualidade, através de uma oração ou pedindo uma orientação, nós teremos intuição do que fazer. Levando-se sempre em conta se aquilo que eu vou fazer vai prejudicar alguém ou a mim mesmo. Sempre é o direcionamento que nós temos que ter. Se aquilo que eu estou pretendendo fazer não vai prejudicar alguém ou a mim mesmo. Então eu vou atrás de uma solução. E aí o que acontece? A ajuda espiritual, ela vem junto. Porque nós não, como eu disse, nós não vivemos na Terra sozinhos. Então, 2026 está aí batendo a nossa porta. Na realidade, vai ser um novo ciclo de 365 dias, pelo nosso calendário. Isso tem um efeito, apesar de ser um dia após o outro, mas tem um efeito psicológico na gente, porque é um momento que você para analisar aquilo que conseguiu realizar, aquilo que fez de certo, aquilo que não foi tão bom durante esse ano que está terminando. Mas é um momento também da gente planejar. E como eu disse, não planeje coisas demais, que você não vai dar conta. Porque daí você vai começar a deixar um projeto de lado, o outro, e nada vai seguir em frente e você vai terminar o ano frustrado. E aí não é culpa de Deus e de ninguém, a não ser, não é culpa, não é responsabilidade de Deus e nem de outras pessoas. Nós temos que assumir a responsabilidade da nossa vida, das nossas empreitadas. E com o auxílio divino, com certeza, tudo aquilo que for bom para nós virá ao nosso encontro. Se a gente fizer isso de uma forma calma, de uma forma tranquila, lembrando as palavras de Jesus: observai os pássaros que não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta, quanto mais valeis do que as aves. Fica aí essa mensagem, então, para o final e começo de ano. Semana que vem, se Deus quiser, nós estaremos aqui, agora não mais com o Evangelho Online, mas com uma nova temática, que é a sublime psicoterapia de Jesus. Então aguardem, eu vou preparar coisas muito boas, vamos falar muito sobre as emoções, sobre sentimentos, sobre não só as questões que são tratadas sob o ponto de vista acadêmico, né, que a gente conhece da psicologia, da psicanálise, mas também sob o ponto de vista espiritual. Tá bom, minha gente? Então, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, agradecer ao nosso Mestre Jesus por mais esse ano, por tudo aquilo que nós conseguimos, o que estava no nosso alcance, o que deu para fazer, nós entregamos a Jesus. E que as forças espirituais da sua presença e dos seus emissários nos fortaleça, para que nesse ano que vai se iniciar em breve, nós possamos seguir melhores, mais conscientes, mais responsáveis, fazendo a tarefa, cada um de nós, a tarefa que nos diz respeito. Que Jesus nos abençoe a todos,
que assim seja. E assim é. Então, eu quero desejar uma feliz entrada de ano para vocês, um feliz ano novo, e que nós possamos, se Deus quiser, estar juntos aqui, né? Agora com uma nova roupagem, mas estar juntos aqui, porque é sempre um prazer muito grande para mim, para o meu coração, e quando a gente consegue ajudar as pessoas, e eu tenho alguns feedbacks, e vocês podem escrever para mim, o meu direct está aí, pode escrever à vontade, eu sempre respondo. Quando a gente sabe que está ajudando as pessoas, quando a gente sabe que está esclarecendo as pessoas, isso é um trabalho que eu adoro fazer, que eu amo fazer e que me enche de muita alegria no coração. Porque afinal de contas, a nossa felicidade, gente, ela só é completa quando o nosso semelhante também está bem. Enquanto houver uma alma no mundo, uma ovelha de Jesus que sofre, nós ainda estaremos comprometidos com esse sofrimento. Tá bom? Então, muito obrigada a todos vocês. Um grande beijo no coração. Muitos companheiros aqui de trabalho. E semana que vem, ano que vem, estaremos de volta aqui com a Sublime Psicoterapia de Jesus, às 21 horas na segunda-feira. Um grande abraço a todos vocês e até lá.